Oficialmente começando aqui a nossa aula sobre Registrato. Saiba tudo que o banco sabe sobre você e que você também precisa saber para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Seja muito bem-vindo, eu me chamo Dagiele Weipert, eu sou especialista em ataque às dívidas e essa é uma aula que faz parte dos primeiros passos para você sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Vamos lá! Que nome esquisito! Registrato. Que nome esquisito. Não sei por que deram esse nome, mas esse nome é o nome do sistema que fica dentro do Banco Central do Brasil e que contém todas as suas informações financeiras de bancos e financeiras. Anota aí, o Banco Central é o órgão responsável por regular e fiscalizar as instituições financeiras. Então, o Banco Central, os bancos aqui, Banco do Brasil, Itaú, Santander, todas as cooperativas, têm que informar todas as suas dívidas, estando elas em dia ou em atraso, ou seja, o empréstimo está em dia, não importa, para o Banco Central do Brasil. E talvez você nem se lembra, mas quando você abriu a sua conta, quando você fez o empréstimo, você deu uma autorização para que o seu banco colocasse lá as consultas, fizesse as consultas do seu nome e também divulgasse as suas informações direto lá no Registrato. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que, se você vai para uma negociação com o banco, hoje, sem ver essa aula aqui, você está indo para o banco despreparado. É como se você fosse falar com o banco pelado, enquanto o banco tá com 3 bazucas lá de informação sua. É literalmente isso. O banco sabe tudo sobre você. E você? Você sabe tudo sobre o seu caso? Você sabe exatamente o que você precisa saber sobre o seu caso para negociar? Um dos principais erros que uma pessoa que está num caos financeiro, estando com o nome limpo ou sujo, estando em dia ou em atraso, é ir negociar com o banco sem estratégia, sem saber o jeito certo de negociar. Porque quando você vai sem preparo, tudo aquilo que o gerente ou a atendente do 4004 te fala se torna uma verdade. Você não sabe nada do seu caso, você não entende muitas vezes o que está acontecendo com você. Você é honesto, você quer o quê? Você quer pagar, você quer resolver. E aí você vai com a cara e com a coragem lá negociar e acaba muitas vezes aceitando uma negociação que é boa só para o banco ou pior, saindo de lá com um não, né? Que te desmotiva e que faz você pensar que você nunca vai conseguir sair do caos financeiro, que você nunca vai conseguir fazer isso aqui que eu proponho, que é viver uma vida onde é possível, além do horizonte, fazer seu salário sobrar e pagar suas dívidas de um jeito justo, que você consiga pagar e por um valor que você realmente tomou emprestado. Então vamos começar aqui. É muito comum, tá? Eu quero perguntar, inclusive, para vocês, se vocês já escutaram em algum momento a seguinte frase assim: não tem como negociar, olhei aqui no sistema, não tem negociação disponível para você. O banco só negocia com quem está em atraso. Não tem como negociar. Não tem como reduzir o juro. Se você já ouviu isso de algum gerente ou atendente de telefone, coloca "eu já" aqui embaixo, para eu saber se isso só acontece com os meus alunos, né? Só acontece com alguns seguidores, né? De quando você vai para o gerente e o gerente dizer que não tem como. Inclusive, você vai aprender comigo que gerente não tem como mesmo. É com outras pessoas que a gente negocia. Mas, quando a pessoa fala que não tem como negociar, será que ela está falando isso porque de fato é o que ela sabe? Ou ela está falando isso para que você desista de negociar o seu caso? Para que você desista de negociar com o banco? Será que de fato não dá? Ó a quantidade de "eu já" aqui. Quando você começa a ter clareza do seu caso, que é o que eu vou te mostrar aqui, você começa a entender a vulnerabilidade. Essa palavra ficou na moda esses dias, né? O que é vulnerabilidade? É o quanto você está numa situação delicada e o quanto você precisa urgentemente resolver a sua situação e não parar aí nesse não do gerente. Porque quando o gerente fala que não tem como negociar, você realmente, né, muito provavelmente não tem argumento. E pode ser um pouco pior. Quando você não sabe o que eu vou te ensinar aqui, que é o Registrato, a verdade sobre o seu caso, as suas informações, você muitas vezes, o banco fala assim:
Ah, senhora Joana, muito boa tarde. A senhora tá devendo pra gente o valor de 5.969. E a gente tem uma proposta aqui pra senhora, sob medida. Ó, o banco vai fazer o seguinte, o banco vai juntar todas as suas dívidas e vai alongar o prazo. E aí a parcela da senhora vai ficar bem pequenininha e vai caber no bolso da senhora. Vai ficar 60 vezes de tananã. E aí a pessoa fala, nossa, que legal, eu aceito. Aqueles 5.000 que a atendente falou, vai virar uns 15.000 no final. E aí, quando você escuta aqueles 5.000, você não refuta, porque você nem contesta, porque você não sabe, de fato, quanto que você pegou emprestado. Você não sabe falar, opa, peraí, 5.000 não confirmo não. Quer ver um segredinho que eu vou já dar para vocês aqui? Uma das coisas que eu ensino os meus alunos é que quando alguém liga para eles para começar a negociar e fala assim, ah, dona Joana, a senhora tá com uma dívida aqui de 5.000, a senhora confirma? Meu aluno jamais fala confirmo. Meu aluno fala assim, entendi, pode continuar que eu tô te ouvindo. Não confirma nada, porque peraí, você tirou esses 5.000 da onde? Sendo que no fundo eu não gastei 5.000, eu gastei 3, vamos assim dizer, se é um cartão de crédito, por exemplo, que está atrasado ali há 15 dias. E se não é alguma dívida que está em atraso, é uma dívida de empréstimo, por exemplo, que você está ativa ali no banco. Entendendo isso, o que é importante que vocês entendam? Então assim, ó, vocês estão me vendo olhar minha colinha aqui, porque eu anotei tudo para não esquecer de falar nada para vocês. Eu fui lá imprimir um papel, coisa que eu nunca faço, que é imprimir um papel para não esquecer de falar nada para vocês. Agora vamos lá. Como eu falei, todos os bancos têm acesso aos dados de vocês. E quando você começa a ter acesso aos seus dados, não significa que aqueles dados são a verdade absoluta sobre o seu caso. O que significa é que agora você tem uma informação que vai ser útil para negociar. Agora vamos lá. O que é importante que você entenda? Primeira coisa aqui, né? Teve uma pessoa, logo que eu entrei aqui ao vivo, que ela pisou aqui na aula e a primeira coisa que ela fez foi reclamar. Ela escreveu bem assim, porque esse horário dessa aula é ruim. Ah, porque eu não vou conseguir, porque não sei o que lá. Uma pessoa falou isso. E outra pessoa já falou, ah, eu já fiz isso aí que você falou. E eu quero dizer uma parada pra vocês que é um pouco dura, então eu vou preparar vocês, né? Eu imagino que para vocês estarem agora na internet ouvindo uma pessoa falar sobre tudo que os bancos sabem sobre você e que você precisa saber para sair do caos financeiro e fazer seu salário sobrar, sua vida não tá confortável. Eu imagino que não tá. Porque quando eu tava calçando seus sapatos, a minha vida não tava nada confortável. Você vai ter que tomar uma decisão na tua vida. Talvez você acabou de me conhecer e você tá acostumado com um educador financeiro que fica sendo fofo com você, mandando você cortar seus gastos, listar suas dívidas. Na boa, sua vida já tá difícil. Sua vida já tá difícil, você sabe disso, senão você não tava aqui. Não importa se seu nome tá limpo ou tá sujo. E na boa, pra você sair do caos financeiro, fazer o salário sobrar, não tem moleza não. Não tem mamãozinho com açúcar. Não tem. Dá trabalho, viu? Existe um caminho, mas é um caminho que exige esforço, dedicação, não pode assistir ao vivo, assiste no gravado, acorda mais cedo, dorme mais tarde, se pica e faz o que precisa ser feito. Não tô procurando todo mundo não, não quero curtida. Vocês viram eu pedir pra vocês curtir meu vídeo? Não quero curtida, não precisa curtir não. Se quiser curtir, curte aí. Vou amar saber que você gostou da aula. Não quero curtida, não quero engajamento, tô procurando gente comprometida. Todos os dias eu acordo cedo, visto a minha roupa e falo, mais um dia pra eu procurar uma pessoa que tá afim de resolver a parada e não quer ficar de nhenhenhenhenhenhen na internet. Gente, pra nhenhenhen tem de monte, é só você ver meus posts que você vai ver. Isso não funciona, isso é mágica. Continua na tua vida ruim. Continua. Nem me segue mesmo não. Dessegue, bloqueia e me esquece. Por quê? Sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar vai exigir o mesmo esforço e dedicação que você fez para entrar. Se você errou, eu não tô aqui para te bater. Sabe por quê? Eu também errei. Eu também tive problema financeiro. Eu também perdi noite sem dormir. Eu não tô aqui para te bater não. Muito pelo contrário. Eu tô aqui para dizer assim, ó, vem cá. Tem um monte de coisa que eles não te contaram mesmo, não. Tô disposta aqui a te contar. Mas se vier com mimimi pra cima de mim, não, nós não vamos ser amigos, entendeu? Então eu não quero ser agressiva. Eu quero que você entenda que eu tô aqui quase que na posição de uma irmã mais velha. Falando assim, ó, se esperta. Porque se você ficar reclamando, vai resolver seus boletos, não. E aí, quando eu tenho clareza de que o meu problema é um problema e que ele tem solução, eu posso dar o próximo passo. Então vamos lá. O que a gente precisa agora? A gente vai precisar pegar esse relatório, que é o registrato, entender como pega ele, e nós vamos precisar entender o que fazer com ele, porque de nada adianta eu pegar esse relatório
e não saber o que eu tenho que fazer com ele. Então, eu vou por passos com vocês, eu vou compartilhar a minha tela, então eu vou abrir aqui agora, vocês vão ver o meu computador, tá? Vocês vão ver a minha tela para que a gente possa fazer juntos aqui, e eu vou fazer cada passo com vocês. A primeira coisa de tudo é que uma colega, inclusive, já escreveu aqui nos comentários, né? Ela falou assim, ensina a gente a ter a conta do Gov, prata ou ouro. E eu vou começar por aí mesmo, tá? Então, primeira coisa, para que você tenha acesso ao seu registrato, você precisa ter cadastro no aplicativo do gov.br, que é do governo. É um acesso lá que o governo dá acesso a vários serviços, inclusive INSS e outras coisas. Dito isso, esse acesso é mais fácil ser feito pelo aplicativo, pelo celular. Por quê? Pelo celular, você vai lá onde está escrito que a sua conta é bronze, né, hoje, e você vai lá e faz uma autenticação da identidade. Tira uma foto da sua cara. E aí a sua conta vai subir de nível. Uma outra forma é se você tem CNH já cadastrada. Muitas pessoas já entram e já estão com esse cadastro prata ou ouro, porque ele tem bronze, prata ou ouro. Então, pelo aplicativo do celular, é o jeito mais fácil. Baixa o aplicativo do gov.br, faz o login e vai lá no nível, aperta ali bronze, e aí ele vai pedir para você tirar uma foto, e aí você vai subir o seu nível da sua conta para prata ou ouro. Nada que eu ensino aqui é sobre essa coisa aí do governo, mas você precisa ter esse acesso para acessar o seu registrado. Vamos lá que coloquei minha tela para vocês, já vai aparecer, espero que não fique aí em cima de nada para a gente começar aqui o nosso tutorial. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente faz é entender o site do Banco Central. Então assim, eu tenho como pesquisar desse jeito aqui, que é já colocar no Google, eu tô no Google, gente, Google, registrato, login. Aí eu venho e pesquiso aqui o registrado. Quando eu entrar aqui, eu já vou estar na tela do registrado. Então, eu já vou entrar aqui direto, registrado, login. Eu acho mais fácil assim. Só que como eu gosto de mostrar para as pessoas todo o caminho, eu vou entrar aqui desde o começo. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui, ó. Ele já está abrindo direto no login. Então, eu vou colocar aqui, ó, Banco Central. Banco Central do Brasil. E eu gosto de mostrar tudo para vocês saberem exatamente como é que é, ó. Percebe que aqui, ó, ele já tem aqui um outro acesso, ó, para eu já entrar aqui direto no registrado. Então, vamos lá. Agora essa é o site aqui, que é o primeiro que você vai abrir e vai cair aqui. E aí você vem em acessar o registrado. Acessar o registrado. Deixa eu ver se vocês estão me vendo certinho. Então sim. Acessar o registrado. Quando a gente vem aqui, você já vai precisar colocar o seu cadastro. Então, eu já vou colocar aqui, ó. Eu vou entrar no meu, tá? Porque tem que ter senha, essas coisas, eu não vou entrar no de outra pessoa, vou entrar no meu mesmo. Vou abrir minha vida financeira aqui pra vocês. E é real mesmo. Vou pegar aqui que eu já tenho uma senha salva e vou entrar. O que é importante eu dizer pra vocês? Deixa eu dar um voltar aqui. Eu tô com tanta tela que até me confundi nas telas. O que é importante eu mostrar pra vocês? Quando a gente veio aqui nesse acessar o registrado, pode ser que ele pede um login para você do Bacen. Você nunca vai acessar nesse login. Você sempre vai vir direto acessar pela senha do Gov. Por quê? O Banco Central já não tem mais outro jeito de acessar. Só acessa pelo Gov mesmo. É o jeito que tem mais acessos e que ele aceita os cadastros. Então, nem vai para outro canto. Vai para o acessar com a senha do Gov. Beleza. Quando eu entrei aqui, eu tô nesse bicho de 7 cabeças que eu brinco quando o pessoal olha o registrado, eles pensam que é um bicho de 7 cabeças. Eu sei que tem um monte de opção aqui, tá? Tem aqui relatório, CCF, SCR, depois você fuça nisso aí. Pro que a gente precisa fazer aqui, você precisa tirar o SCR, que é esse bichinho aqui, ó. O que é isso da GL? Sistemas de informações de crédito, de empréstimos e financiamentos. Por que eles dão esse nome estranho? Não sei. Uma hora vocês perguntam lá para o Banco Central. Sei que é um nome mais estranho que o outro, mas chama SCR, Sistemas de Informações de Crédito, que tem os empréstimos e financiamentos de uma pessoa. O que é o importante aqui? O jeito de consultar importa. Quando você entra, as pessoas já ficam tentadas a ficar clicando. Não clica em nada, respira. Esse relatório é 60 dias de defasagem, mais ou menos. Então, ele tem essa defasagem de 60 dias. O que você precisa fazer? Deixar do jeitinho que tá aqui, ó. Se aqui vai vir 12, significa que é só do mês 12 que tem. Então, hoje, por exemplo, que é o dia que eu tô fazendo essa aula, tá disponível aqui, mês 1 de 2023. E aí, você vai deixar igualzinho, ó. Tanto essa data aqui, quanto essa data igualzinha. E se eu quiser mudar?
Até dá, mas você vai deixar sua vida complicada à toa. Para o que eu preciso ensinar para vocês aqui, tem que ser do último mês, ou seja, só ser de 30 dias. Você tem que aceitar os termos, tá? Tem que aceitar. E aí, você vai pedir para tirar o relatório detalhado. Esse aqui, ó, meu povo, não é o resumido. O resumido não serve para ter acesso às suas informações. Tem que ser o detalhado. Beleza, quando eu peguei aqui essa data, eu cliquei no detalhado, eu vou em gerar relatório. Gerar relatório. O que vai acontecer no meu aqui, ó? Já apareceu aqui relatório gerado. Vocês podem ver que ele aparece o resumido na tela. Ele aparece a vencer, vencido e prejuízo. Segura aí que a gente não quer isso. Inclusive agora vocês estão vendo aqui, ó, todos os bancos que eu uso cartão de crédito e o que eu tenho de uso do cartão de crédito. Eu vou até abrir aqui para vocês agora o detalhado. Tem uma setinha aqui, ó, para você baixar o arquivo e aqui para você mandar por e-mail. Eu gosto de baixar, que assim já abre na tela. O que acontece? Eu vou abrir o meu para vocês. Esse aqui é o registrato da Dagiele, porque o meu eu posso mostrar para vocês. Eu não posso mostrar de outra pessoa. Só que o meu não vai ter tudo que eu preciso. Eu quero mostrar um registrato mais robusto para vocês. Então, tá aqui, eu brinco que eu falo que eu não tenho problema de abrir minha vida financeira para os outros. Ó, tá aqui, ó, eu tenho um cartãozinho lá no IT que tem um limite de 7.800, meu cartão do Inter que eu uso e meu cartão do Nubank que eu uso. Tem um cartão lá no original que eu não uso. Tá aqui, tem 2 cartões que eu uso e 2 cartões que eu não uso. Então eu falo pra todo mundo, ó, tá aí, minha vida é um livro aberto, não tem por que esconder de ninguém. Só que eu quero mostrar um registrato de uma pessoa com dívidas pra vocês, né? De uma pessoa que tem empréstimos e tal. E eu vou abrir agora um registrato de uma pessoa pra vocês. Então, eu tirei o CPF, tirei uma foto, peguei ali pra não aparecer o nome dela. Então, coloquei na tela pra vocês o registrato de uma pessoa que está no endividamento grave, ou seja, que tem muitos empréstimos e que tá com tudo em dia. Então, assim, ela tem uma coisinha vencida só e eu vou explicar para vocês. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que existem informações que são úteis e informações que são inúteis para vocês. E uma das coisas que eu vejo que as pessoas erram muito é que elas batem o olho no registrato e querem interpretar o registrato. Ou seja, a pessoa mal até ali sabia acessar o registrato, ela recebe o registrato, ela quer começar a entender tudo sobre o registrato. Foca aqui em mim, não funciona assim. Você vai pegar 2 informações. Inclusive, teve uma aula que eu dei que eu falei de 3 informações. Eu vou simplificar e vou pegar 2 aqui com vocês. Só que são as informações que a gente precisa do registrato. Só que o que é importante você entender? Vou voltar para mim aqui para você não se esquecer. O registrato não é o valor justo das suas dívidas. O registrato é o valor que o banco diz que você deve para ele. Não é o valor justo. Só que, se o banco diz que você deve aquilo para ele, significa que a sua dívida no sistema financeiro é grande. Então, peraí, se eu tô com todas essas dívidas, como é que eu vou pagar esse valor que você está me cobrando? 10 vezes mais do que eu tô devendo. Então, quando você pega o registrato, o primeiro impacto é de susto. E tem que te assustar mesmo, porque de fato aquela informação é oficial. Só que não tem que te assustar ao ponto de você falar, meu Deus, eu não vou conseguir fazer nada com isso aqui. Tem que te assustar ao ponto de você falar, caramba, o banco tá dizendo que eu tô devendo isso e eu sei que eu devo menos que isso. Eu sei que eu não peguei isso emprestado, que aqui tem muito juro e que a Dagiele tá me ensinando a ver isso exatamente para que eu aprenda a começar a negociar do jeito certo. E isso não é fácil. Não basta você bater no banco e falar, isso aqui tá injusto. Não, tem técnica, tem estratégia. E eu tô te preparando exatamente para que você, sabendo que não adianta pedir pro gerente, você comece a ter técnica e estratégia para negociar do jeito certo. Porque sem essas informações, você não consegue negociar com o banco. Sem técnica e estratégia, não tem como sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Não é mágica, não é milagre, é técnica. Eu precisei passar 8 anos da minha vida com problema financeiro, para que eu começasse a entender o que o banco realmente não me falava, mas que eu precisava saber sobre a minha situação. E eu, hoje, já tenho mais de 3.000 alunos, todos os dias que eu estou ajudando a sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, para saber que isso funciona. Que essa técnica que eu criei funciona. E funciona para qualquer pessoa, independente do tamanho da dívida, independente do quanto ganha. Se tiver R$100 para negociar, funciona. Por quê?
é com base na verdade do seu caso, na sua situação. Então, vindo aqui de novo para o registrato, que está aqui na minha tela, ó, você vai olhar as seguintes informações. Primeira coisa, responsabilidade total. Primeira coisa, eu tô passando meu mouse em cima aqui, ó. Coloquei uma seta, mas a minha imagem tá bem em cima. Deixa eu ver se eu consigo descer aqui. Vou descer. Aí, pronto. É a primeira informação, ó. Responsabilidade total em reais. Você vai anotar esse valor aí. Você vai pegar no seu registrato. Lembrando, tem que ser o detalhado atualizado, porque é a informação mais recente. Esse registrato é de uma pessoa que tem uma dívida de 300 mil reais. Uma pessoa com um salário de 15 mil. Então, volta aqui para mim. É muito comum as pessoas falarem assim, não é possível que alguém deve tanto. Uma pessoa que ganha 15 mil, servidora pública, consegue ter um registrato de 300 mil. Ou seja, hoje o sistema financeiro informa que ela deve 300 mil. E aí eu vejo muitas pessoas falando assim, mas eu ganho pouco. Se ela ganha 15 e tá com uma dívida de 300, vamos fazer conta aí, quantas vezes mais o salário dela? Faz conta aí para você ver. Faz conta. 20 vezes o que ela ganha. É muito provável que você que ganha R$1.000 tá com uma dívida de 25, 29, como a minha aluna Adriana, que tem um depoimento dela, que é auxiliar de serviços gerais, ganhava R$1.000 por mês e devia 29. O caso da Adriana é tão grave quanto o dessa pessoa que deve 300, porque proporcionalmente elas devem a mesma coisa. Então, uma primeira relação que você pode fazer do seu registrato com a sua vida é: quantas vezes o meu salário eu tô devendo? Faz conta aí, faz conta de padeiro. Quantas vezes o meu salário? Pega o valor total e divide pela quantidade. Então, pega 300 mil, divide por 15. Pega 30 mil e divide por 1.000. Ganha 4 mil, pega 100 mil e divide por 4. É literalmente para você ver, assim, quantas vezes o meu salário eu tô devendo. Será que realmente essa minha tentativa de parcelar cartão e pegar empréstimo para pagar cartão e renegociar e juntar tudo numa parcela só vai funcionar para uma pessoa que está devendo 30 vezes o que ganha, 20 vezes o que ganha? É a primeira coisinha que tem que virar na sua cabeça. Será que eu não tô num cenário de endividamento grave e tô tratando um câncer financeiro como se fosse uma dor de cabeça? Tratando câncer com Dorflex? É uma frase que eu uso muito aqui. Será que você não está tratando seu câncer com Dorflex? Porque Dorflex é ir falar com o gerente. É isso que é Dorflex. Tratar câncer com Dorflex na vida financeira é estar com 300 mil de dívida e falar com o gerente. E vocês acham que eu tô tirando isso da minha cabeça? Esse registrado que eu tô mostrando é de uma pessoa que estava tentando negociar com o gerente, que por isso aqui, essa dívida de 300 não virou 500 mil, R$500 mil, que era a proposta do banco, refinanciar, estender para 96 meses, juntar tudo numa parcela só. E a dívida dela de 300 ia para 500 mil. É um caso real isso aqui, não é imaginário, é uma pessoa real, só escondi o CPF ali. Agora, a partir do momento que eu sei isso, eu tenho a primeira caixinha na minha cabeça. Eu sei que eu tô com uma dívida X vezes maior do que eu ganho e eu sei que isso é muito mais do que eu devo, porque o valor justo não é esse. A DAGE me disse que esse não é o valor justo, mas esse é o valor que o banco tá me cobrando. E agora eu vou começar a entender essa parada sobre valor que o banco tá cobrando e valor justo. Dito isso, eu desço um pouquinho mais e vou ver, desço não, né? Porque eu vou pro lado. Qual que é a quantidade de instituições que eu tenho alguma dívida? Nesse caso aqui, ó, quantidade de IFs em que o cliente possui operações. O que é IFs? Instituições financeiras. Inclusive aqui é o português do Banco Central, ótimo, maravilhoso, IFs, instituições financeiras. Desculpa, Banco Central, te amo, mas você podia facilitar a vida do consumidor, né? Vamos lá. E aí aqui nesse caso dessa pessoa é 11. Vou voltar aqui para mim. Daji, por que é importante eu saber quantas instituições eu estou com operações de crédito, estando elas em dia ou em atraso? Se você está com dívidas, no caso desse registrado, com 11 instituições, vou chamar aqui de 11 pessoas, você tem uma instituição que está assim, ó, pressionando você. É a que você deve mais? É a que seu juro é mais alto? É a que você tem o maior volume de dívida? Vou voltar e vou mostrar para vocês. Ó, peraí que deixa eu abrir aqui, ó. Vou voltar e mostrar para vocês. Nesse registrato aqui, o banco maior é o Banco do Brasil. Aqui, ó, é o que tem o maior volume de dívida. Só que
De 300, a pessoa tá com 250 no Banco do Brasil. Só que ela tem outras dívidas. Ela não tem só o Banco do Brasil. E aqui entra um conceito, de novo, de gravidade de endividamento. Às vezes você fala bem assim, não, Daj, eu tô apertada, mas o meu problema é o Banco do Brasil. Mentira! Você não tem só o Banco do Brasil. O Banco do Brasil só é o câncer maior. Mas tem outros bancos envolvidos. E muitas vezes você se mata para negociar com o Banco do Brasil e esquece que você tem um parcelamento lá no Itaú, que você tem que estar pagando juro caríssimo. Era o caso dessa pessoa aqui. Tava com a fatura parcelada no Credit Card, tava com um cartão consignado, cobrando R$1.000 todo mês. Não, mas o meu problema é o Banco do Brasil, porque é 3 mil a parcela lá. E se eu resolver lá, a minha vida toda tá resolvida. Mentira! Por quê? Como é a sua maior dívida, quando você for negociar com esse banco, o resto não pode ser considerado. Porque, peraí, todos esses bancos emprestaram dinheiro para você, todos eles, independente da taxa de juro. Por que agora você vai dar prioridade só para um? Por que você vai dar prioridade só para a dívida que você quer? Isso não funciona. Se você está com problema financeiro, significa que com essas 11 instituições que aqui estão no registrato, elas precisam ser colocadas no papel e vai ter que ser negociado com todos eles, para que todas as suas dívidas sejam negociadas pelo valor justo e não a que te incomoda mais. É como se fosse eu ir fazer exercício e falar para minha personal o que me incomoda é essa gordurinha aqui, o meu braço não me incomoda não, tem como fazer abdominal só para essa gordurinha? A personal vai rir de sua cara, porque não tem como fazer isso. Até tem como dar um foco aqui no abdômen, mas tem que treinar tudo. Você precisa dos músculos das costas para ficar ereta, você precisa de força no braço para pegar seu filho no colo, não tem como só pegar a gordurinha aqui, seu corpo é inteiro. Não tem como fazer uma coisa só. Então eu sempre falo para as pessoas, se você está num cenário de endividamento, não adianta você olhar para o endividamento como se fosse uma gordurinha localizada e querer fazer um procedimento estético aqui. Vai ter que resolver o endividamento como um todo, porque é assim que resolve um caos financeiro. Não adianta tratar só um. E aí, quando eu vejo isso no meu registrato, eu vou ver que aqui, ó, bem aqui embaixo, aparece o nome das instituições. Por isso que eu pedi para tirar o detalhado, porque o detalhado aparece só daquele mês e vai aparecer o nome das 11 sem ficar uma confusão de meses anteriores. Então, aqui eu tenho a relação dos bancos e aí eu vou colocar num papel, né, os nomes dos bancos que tem no meu registrato e aí eu tenho a responsabilidade total. O que eu quero voltar aqui com você? Feche esse resumo e anota aí para você. São 2 informações que eu preciso ter da minha vida financeira antes de qualquer coisa para ter clareza no meu caso e saber o que os bancos sabem de mim. A minha responsabilidade total no registrato e a quantidade de instituições que eu tenho vínculo de crédito, que eu tenho operação de crédito, tá? Daj, isso é tudo da minha dívida? Não. Lá não vai estar o cartãozinho do carnê da loja de material de construção da esquina. Se você deve parente, não vai estar. Se você tem alguma dívida que não é com uma instituição financeira, porque tem algumas instituições que não são bancárias. Tem instituições financeiras que elas não têm vínculo com o Banco Central. Posso dar de exemplo aqui a Geru, se eu não me engano, não aparece no Banco Central. Facta, tem algumas que não aparecem, porque são financeiras que operam através de outros bancos. Então, algumas dívidas não vão aparecer, mas provavelmente o seu maior volume vai estar aqui. Daj, não é meu caso. Não tem problema, essas informações são úteis para você. Mas a grande maioria das pessoas que me acompanham aqui tem um endividamento ali, a maior parte com bancos e financeiras dentro do sistema financeiro, pela característica de ser assalariado. Peguei isso. O que é importante eu te dizer? Tem uma perguntinha que as pessoas me fazem sempre assim, ó. Daj, como é que eu faço para negociar? Se eu entrar aqui agora no YouTube, eu vou entrar só para ver. Se eu entrar aqui agora no YouTube, eu tenho certeza que tem alguém. Eu vou pescar aleatório aqui. Como é que faz para negociar? Como é que eu negocio? Olha lá, ó. Quer ver? Eu vou achar, ó. Se eu não tenho, como é que eu faço? E aí eu tenho que contar uma verdade para vocês. Uma verdade um pouco indigesta, mas eu vou contar. Não vai ser de pergunta em pergunta, com diquinha da internet, que você vai sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Quando eu me disponho a dar uma aula para você mostrando o registrato, a verdade que os bancos sabem sobre o seu caso, é porque isso é um pedaço de um caminho para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. A gente se conhece aqui, ó. Tá eu aqui no vídeo e você do outro lado. Eu não sei tudo sobre o seu caso. E pior, nem você sabe. Por quê? Não tem uma diquinha, uma tecnicazinha, um negocinho. O que tem é um caminho, com etapas.
E o registrato, primeira coisa que a gente precisa ter, clareza sobre o seu caso. Agora, quando eu volto para esse registrato, tem uma outra perguntinha que as pessoas me fazem. Dagi, vocês estão me ouvindo, né? Pelo amor de Deus, não me diz que eu tô muda, não. Dagi, se eu fizer essas coisas que você ensina, se eu entrar no site do registrato, se eu fizer isso aqui, eu vou ficar restrito no banco? Eu nunca mais vou poder fazer um empréstimo? Primeira coisa, eu não ensino isso aqui, eu não ensino ninguém a dar calote, eu não ensino ninguém a pagar menos do que pegou emprestado, eu não ensino ninguém a dar calote e deixar a dívida caducar. Mas o registrato é uma ferramenta que muitas pessoas que estão com nome sujo, nome limpo, perdão, muitas pessoas que estão com nome limpo não sabem que estão com nome sujo no registrato. Ou seja, a pessoa não tem pendência no SPC e Serasa, mas no registrato ela tá com prejuízo. E isso é gratuito, tá? Só para lembrar aqui que o acesso ao registrato é gratuito, não paga nada, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Essa coluna aqui, ó, que chama prejuízo, é a coluna que mostra se você já deu calote em algum banco ou pagou menos do que você pegou emprestado. E uma coisa que eu falo muito aqui, sempre, é que eu não ensino a ficar com prejuízo. Eu tenho uma aluna que eu tenho, assim, uma história que é linda, que é a Andresa, que ela, já entrevistei ela também, que ela negociou as dívidas dela pelo valor justo, o banco estava cobrando 50 mil dela, ela negociou por 5, que era o que de fato ela devia, e a coluna de prejuízo dela tá zerada, ou seja, ela não deve mais nada, ela não ficou com o nome restrito, ela não ficou com restrição. Então, o que normalmente as pessoas não sabem? Que é o registrato que fala ali a informação real da tua vida. Então, quando eu brinco com as pessoas e falo assim, você quer ser espertinho e dar calote no banco? Ficar 5 anos sem pagar? Não sai do registrato é eterno, não sai, porque é uma informação financeira da pessoa. Fulano pegou 5 mil da caixa e não pagou. E, inclusive, se você tem alguma coisa no prejuízo, dá para resolver. Não deve ser seu foco resolver isso. Seu foco deve ser resolver suas dívidas, mas tem como tirar. Por quê? Se o banco está alegando que você não o pagou, dá para, através do próprio Banco Central, pedir um documento desse não pagamento e pagar, se for o caso. Então, eu tive pessoas que entraram no meu método que tinha prejuízo de R$100. O banco foi lá e colocou R$100. Aí eu ensino a pessoa a ir lá e pegar os R$100 e pagar. Aí pronto, fica com o nome limpo, né? Por mais que esteja limpo na SPC e Serasa, fica limpo lá. Agora, vamos lá. Seguindo um pouquinho mais em frente. Aqui vocês vão ver que também tem a coluna de vencido, que é quando você tem alguma coisa vencida. Então, todas as vezes que você atrasa alguma conta, aparece aqui. Por mais que demore 60 dias ali, mas vai aparecer aqui. Dito isso, a gente só olha isso no registrato. Não olha mais nada. Não olha mais nada. E o que precisa estar claro para você é que o banco usa isso tanto para emprestar dinheiro para você e para te cobrar. Então, quando você está com algum empréstimo no banco e você atrasa uma parcela, é com base nesse valor do registrado que vão te cobrar. E aí, quando você entende isso, você vai entender a seguinte coisa. Será que eu estou super endividado? Que é esse conceito de super endividamento que eu falei agora há pouco. Será que o que você está devendo tantas vezes mais do que você ganha, que precisa parar e olhar? Teve uma pessoa que comentou aqui nos comentários, dívida, ou paga tudo ou não paga nada. Você deve ter escutado isso em algum lugar. Eu mesmo falo para as pessoas assim, ó, se você tá devendo cartão, não adianta você ficar pagando incêndio, tem que resolver. Só que não adianta também dar o calote, tá? E achar que vai ter um feirão Serasa Limpa Nome. Inclusive tá tendo feirão Serasa Limpa Nome hoje, que eu tô gravando essa aula. Vários alunos meus vão lá e dão risada. Tipo, não serve, não serve. Negociação boa. Não tô dizendo que o feirão Serasa Limpa Nome é ruim, tá? Mas ele não serve pra todo mundo. Ele é pra uma fatia de pessoas que é escolhida ali, não é pra todo mundo. Então, você ficar esperando você ser escolhido pra um feirão, você vai ficar com seu nome sujo 300 mil anos, e eu não tô aqui pra ensinar isso. Eu tô aqui pra procurar gente que quer sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, sem deixar o nome sujar, sem fazer nada errado, pagar o mais rápido possível, resolver o problema, ter paz no coração, pra viver a vida de boa, sabendo que não tá devendo ninguém. Dito isso, o que a gente precisa agora entender para dar um próximo passo? É entender o seguinte: quando eu pego o registrato, eu tenho um efeito colateral, que é o negativo, que é você falar assim, meu Deus, eu tô devendo muito. E algo que eu sempre falo para as pessoas é,
quanto custa a cegueira? Quanto tem custado até aqui você não saber o que está acontecendo com você? Você negligenciar a tua situação financeira. E eu sempre falo, será que se você chegar para uma pessoa que é cega e falar bem assim para ela, senhor cego, eu vou deixar você ver. Só que ao te dar a visão, você vai precisar ver 3 pessoas mortas na sua frente. Só que é a condição. Eu vou te dar a visão, você vai ver 3 pessoas mortas, depois eu te libero. Será que o cego ia escolher ver? Ou será que o cego ia escolher não ver? E eu dei um exemplo bem barra pesada mesmo, tá? Bem barra pesada, de propósito. Será que essa pessoa cega ia querer enxergar? Ou ela ia falar, não, prefiro continuar cego. Então, se doeu olhar o registrato, esse é o efeito primeiro dele, que é o efeito da conscientização. Eu não sabia que eu estava devendo esse volume, eu não sabia que eu estava devendo tudo isso. Só que o prêmio de passar por esse primeiro confronto é que depois de entender quanto o sistema financeiro está te cobrando, teu próximo passo é descobrir o valor justo. E isso a gente vai trabalhar ao longo dos dias, mas sem a informação do quanto eles estão te cobrando, não tem como você avançar. E aqui eu quero te contar mais um segredo dos bancos, né? Eu costumo dizer que negociar dívida é uma parada de ataque e defesa. Tanto que eu falo, eu sou especialista em ataque às dívidas. Eu ensino as pessoas a negociar de forma proativa, ou seja, ela ir em busca da negociação. Se o banco usa essa arma para me cobrar, por que eu não posso usar essa arma para me defender? Então, eu costumo dizer que o registrato é uma ferramenta de defesa na hora de negociar a dívida. Por quê? Ao ver o volume do seu endividamento total que você deve para os bancos, aquela soma chamada responsabilidade total, a partir do momento que você sabe disso, quantas instituições eu tenho crédito e qual é o valor da minha dívida no sistema financeiro, isso aqui vai fazer parte de todas as negociações que eu vou pedir. Isso eu chamo de minha tese de negociação. Então, assim, o método Mais Dinheiro Zero Dívida, para quem está caindo de paraquedas aqui, eu criei uma metodologia, um passo a passo para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. É um método, é pago e eu ensino aqui gratuitamente. Cada dia eu trago uma coisa do método para vocês. O método inteiro seria impossível entregar numa aula de 1 hora. E eu costumo sempre dizer para as pessoas que o meu método tá todo no YouTube. É só você juntar meus vídeos. O problema é que não tem ordem. Não tem uma ordem, um passo 1, passo 2, passo 3, porque realmente é um passo a passo, que depende de cada caso. E eu falo isso porque depois da Semana Mais Dinheiro Zero Dívida, eu vou abrir meu curso. Eu vou abrir inscrição se você quiser ser acompanhado por mim mais de perto, porque aqui eu não tenho como acompanhar cada um que tá aqui nessa live, que hoje tá, que amanhã não tá, mas o método vai abrir lá pra frente. Eu vou mostrar o caminho pra que você veja que isso é possível. E se você decidir percorrer esse caminho com ajuda, você vai poder se tornar meu aluno. Mas o que eu quero que você fique claro aqui na sua cabeça hoje? Eu não quero que você pense no curso agora, eu quero que você pense nisso aqui que eu tô dizendo. Quando a pessoa pega o registrato, tem uma coisa que eu chamo de minha tese de negociação. Ou seja, ao pedir uma negociação, sempre eu vou demonstrar a minha boa-fé, mostrando que eu não estou devendo só para aquele banco, que eu tenho dívida em X instituições financeiras e o volume da minha dívida é isso. Então, quantas vezes você chega para negociar sem saber o que você vai falar? Então, uma das coisas que fazem parte de uma negociação, de um universo de outras várias coisas que tem, um pedacinho de uma tese de negociação é o registrato. Eu, fulano de tal, no caso dessa pessoa aqui, eu, Mariazinha, portadora do CPF tal, servidora pública, com salário de 15 mil, estou no cenário de endividamento onde as minhas dívidas totais são de 300 mil em 11 instituições financeiras. Então, muitas vezes o pessoal vem e fala assim, você não ensina, se quiser aprender só no curso. A questão é que nem todo mundo tem tempo para assistir todas as lives, 3 mil conteúdos no YouTube, mas aqui, tô hoje trazendo uma etapa de um caminho. Se tiver aluno meu aí, ele vai dizer, é verdade, o nome dessa aula chama Minha Tese de Negociação. Eles vão dizer, é um pedacinho desse caminho. E entendendo isso, eu consigo pensar assim, peraí, agora eu vou ter isso a meu favor como uma defesa. E o que mais que a gente tem quando a gente pega o registrato? É aquela sensação de, meu Deus, não vai dar para negociar, não tem como negociar, impossível. Por quê?
Eu, da GL, quando me dei conta do registrato, eu devia 25 vezes o que eu ganhava. Eu ganhava 4 mil por mês e a minha dívida era 126 mil. Dava 4, 5 vezes, até engasguei. Dava 25 vezes aproximadamente o que eu ganhava, tá? E eu falei, eu nunca vou conseguir pagar. E foi essa frase, eu nunca vou conseguir pagar, que fez com que eu ficasse endividada tantos anos. Porque eu, que era dona da dívida, não acreditava. E não tem uma vez que eu falo disso que meu olho não enche de água. Por quê? Se eu, que sou a detentora do problema, não acredito, como é que eu vou fazer alguma coisa? Então, quando você vê o seu registrato, eu costumo dizer que a verdade, ela dói. Só que já tá doendo. E se você, que é a pessoa que é dona da sua dívida, não encontrar força dentro de você para encarar isso, quem é que vai fazer? Eu costumo dizer, se não for você, vai ser quem? Você tá procurando alguém que vai pegar o teu problema e resolver para você? Uma coisa que eu falo para meus alunos é, eu vou te mostrar o caminho, eu vou ensinar o caminho, mas esse trabalho aí de negociar suas dívidas é seu. Não adianta você querer delegar para um advogado, delegar para um consultor financeiro. Não dá. E custa 10 vezes mais caro você terceirizar para outra pessoa. Se você ganha um pouquinho mais de 4 mil por mês, você não tem direito à justiça gratuita. O que você quer entrar na justiça? Você nem tem direito. Muitas vezes, mas eu não ensino aqui a entrar na justiça. Eu ensino exatamente a negociar com técnica e estratégia. Agora, parece que é impossível? Eu sei, eu já tive aí calçando seu sapato, eu sei que parece ser impossível. Só que não é. Você agora vai começar a buscar o valor justo das suas dívidas. Só que eu não posso deixar de dizer isso aqui para você. E por fim, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui muito, muito importante. Eu até esses dias imagino que eu tô pegando uns haters aí de educador financeiro. Por quê? Eu sempre digo que eu não sou aquela educadora financeira tradicional. Por quê? Educação financeira é maravilhoso. Só que quando você tá com dívida, eu costumo dizer que eu podia vir aqui, normalmente quando eu dou essa aula eu faço assim, peraí que eu vou sair da GL e vou voltar à educadora financeira. Peraí, aí eu saio da câmera e volto. Olá! Então, hoje eu vou dar algumas dicas para você sair das dívidas. Olha, a primeira é que você tem que fazer uma lista das suas dívidas. Você tem que, assim, listar, né, quanto que é a parcela, seu cartão. Depois disso, você precisa cortar os seus gastos. Corta tudo. Tudo que dá para cortar, você corta. Depois, você precisa fazer um orçamento para você ver os seus gastos e organizar. Isso funciona? Funciona. Listar as dívidas faz parte do caminho para sair do caos financeiro? Faz. Cortar gasto funciona? Não. Por quê? Você vai lá e corta R$50 do mercado. Você não compra carne e compra ovo e não come carne. O que vai acontecer? Você economizou R$50, mas lá no seu empréstimo a 7% ao mês, aqueles R$50 não faz nem cócegas. Faz nem cócegas. Então, a educação financeira, ela é maravilhosa. Mas quando uma pessoa está na UTI financeira, ela meio que não é a primeira coisa a se fazer. É claro que a educação financeira é importante, mas eu não vou vir aqui falar para você cortar seus gastos, porque eu sei que você já fez isso. Eu sei que você já tentou cortar seus gastos. Eu sei que você já tentou. Eu sei que você já está vivendo provavelmente no mínimo que você consegue. Ou você está tentando cortar e tem um deslize ali. Então, quando a gente fala de caos financeiro, que eu olho para o meu registrato e falo assim, eu estou endividada. A partir desse momento eu falo, pô, que bom, pelo menos agora eu sei o que eu tenho. Eu costumo dizer que quando você está com algum problema de saúde, a pior fase é o diagnóstico, porque você não sabe o que você tem. E aí você está cansada, e aí você está isso, e você está aquilo, ninguém te diz o que você tem. Recentemente eu fiz um tratamento médico, né, de suplementação de vitamina. Eu falo, gente, só me diz o que eu tenho que tomar, que eu tomo, mas resolve meu problema. Porque eu tava me sentindo muito cansada, dormia, acordava cansada, era falta de vitamina, tava faltando vitamina, tomei umas injeções, fiquei boa, mas tinha que descobrir, né, o que era falta de ferro, enfim, um monte de coisa. Só que aí quando eu descubro, eu posso resolver. Agora, imagina se a minha médica olhasse pra mim e falasse, Dage, você precisa se alimentar melhor, você precisa descansar, você precisa trabalhar menos, você trabalha muito. Não ia resolver, porque meu problema era deficiência de vitamina, tinha que fazer a suplementação.
Não tinha como não fazer. E fiz, na veia ainda, na veia e na bunda. Porque não dava. Tava muito baixa. Por mais que eu me alimentasse bem, por mais que eu treinasse, fizesse academia, não ia resolver. Porque eu tava com deficiência. Era um problema do corpo mesmo. E aí, quando você entende isso, você começa a entender que você precisa agir. Agora, eu tava falando aqui de uma dor física, né? De você estar cansado, tal, fisicamente, e você ir procurar um médico. Só que, pra gente caminhar aqui, pra você ir tirar o seu registrato, eu quero te dizer o seguinte, só você sabe qual tá sendo o custo de estar no caos financeiro. Eu quero que você pare agora, que você já aprendeu a tirar registrado, depois você vai lá tirar o registrado, e que você pense assim, será que estar num caos financeiro não tá deixando você desanimado para ir trabalhar? Será que estar num caos financeiro não tá fazendo com que você não tenha paciência de brincar com seus filhos? Ou até mesmo história com eles por causa de qualquer coisa? Não tem cabeça para fazer o dever no final do dia com seu filho? Será que estar num caos financeiro não tá fazendo com que seu casamento já esteja ruim, porque vocês vivem em atrito por causa de dinheiro? Por quê? Eu não vou dizer para você que vai ser um caminho fácil. Eu vou dizer para você que tem esforço, trabalho duro, e eu recomendo fortemente que você dê uma silenciada nas distrações, do tipo assim, nesse momento agora não é mais importante o que está acontecendo na televisão, no telejornal, nas coisas, o que é importante é o quanto está custando você estar vivendo o que você está vivendo. Por quê? É muito possível que você já se distraiu muito até chegar até aqui, que você já tentou fazer um monte de coisa, já caiu até em golpe. Quanta gente cai em golpe? Golpe de consignado, golpe de dinheiro fácil, golpe de criptomoeda. Tem até um cara aí que se passa por mim vendendo criptomoeda para as pessoas. Eu falo, eu não tenho uma coisa que não funciona para sair do caos financeiro, é esqueminha, jeitinho, você não precisa trabalhar mais. Quantas pessoas não estão trabalhando mais, fazendo terceiro turno? Não vê o filho. Quando sai de casa, o filho tá dormindo. Quando chega, o filho tá dormindo. O filho é criado pelos outros. Não tem tempo com o próprio filho. É normal a pessoa trabalhar fora. Mas não é normal a pessoa não poder, às vezes, ver o filho durante o dia porque tem que trabalhar 3 turnos para dar conta de pagar as contas. E esse caminho é o que você tá começando aqui agora. Então, eu recomendo que você, agora, faça essa conta. Tô te dizendo que começa aqui para que você consiga começar e fazer até dar certo. Fala assim, ó, eu vou ouvir, eu vou dar um voto de confiança, não é para dar GL, é para você. Eu não preciso de um voto de confiança seu, não. Vou ser sincera com você, até ser meio arrogante aqui. Eu não preciso de um voto de confiança seu, não. Eu vou estar aqui todo dia dizendo que você pode sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar todos os meses. Eu vou falar isso aqui, todo dia eu vou estar aqui se eu estiver viva. Eu não preciso de um voto de confiança, quem precisa é você. E eu tô dizendo pra você que pode ser que você não esteja mais acreditando que você consegue. Eu acredito em você. Porque quando eu tava lá na merda, tudo que eu queria é que alguém batesse nas minhas costas falando, força, você consegue. Isso aí tem solução. Eu não achei ninguém. E o que faltou não foi eu dar o voto de confiança pra alguém. O que faltou foi eu dar um voto de confiança pra mim mesmo. Que eu conseguia, que eu era capaz, que ia ser difícil, mas que eu podia enfrentar esse gigante chamado sistema financeiro, juro e todos os erros que eu cometi. Porque o endividamento não é culpa só do banco, é responsabilidade nossa, que também fizemos escolhas erradas. Então, que você se comprometa. Como eu sempre digo, né? Eu tô procurando gente comprometida. Se comprometa, sai daqui hoje, pega o seu registrado, pega essas 2 informações, que é a responsabilidade total e a quantidade de instituições financeiras, porque agora você já tem clareza. Eu falo que são 3 pilares para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. Clareza, preparação e negociação. Agora você começou a construir clareza. Aqui em clareza tem várias coisas que compõem aqui, mas agora você já tem uma etapa desse caminho. E talvez agora você não consegue vislumbrar essa vida além do horizonte, onde é possível fazer o salário sobrar, onde é possível sair do caos financeiro. Eu nem acredito que agora, nesse momento, você já consiga enxergar. Mas aos pouquinhos você vai tirando essa venda dos seus olhos, porque o sistema colocou uma venda muito grande nos seus olhos, que não tem outra opção, que não tem como baixar o juro, que você vai morrer devendo, que não tem como, que se você negociar você fica restrito, que só funciona para quem tá com o nome sujo e assim sucessivamente. Então, você já tem uma venda muito grande nos seus olhos. O objetivo que eu tenho aqui é ir tirando aos pouquinhos essa venda. Então, hoje, você entendeu aqui que você tem uma ferramenta de defesa contra não, acho que não é contra, uma ferramenta de defesa a seu favor, ou seja, uma ferramenta para que você possa começar a negociar
mostrando que você não está endividado só com o banco, que você não está devendo só aquele empréstimo, e sim que você tem um endividamento total, ou seja, um volume de dívidas e que você quer pagar do jeito certo, sem fazer nada errado, de forma honesta, o valor justo e de uma forma que você consiga pagar, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês na aula de hoje.